Bom, olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o levantamento de dados, também conhecido como survey. Nós vamos trabalhar em cima do capítulo 8º do livro de TCC que o professor nos passou, né? O grupo é composto por mim, Kathleen Cordeiro, a Silvana Araújo e o Antônio Marcelo, sob orientação do professor Erasmo Carvalho. Bom, colegas, para realizar a pesquisa científica, a gente faz a coleta de dados, que pode ser de forma direta ou indireta. Quando é de forma direta, se ela for realizada junto aos indivíduos, é chamado de levantamento. E esse levantamento de dados, ele também é conhecido como survey. Então, quais são as principais características do levantamento? Ele tem a interrogação direta das pessoas. O interesse é apresentar descrições de uma população, é observar conclusões dos dados coletados, mediante análise quantitativa, e separar uma amostra significativa do todo, denominado como objeto de investigação. Então, no levantamento, é bom frisar também que o sigilo ele é garantido, né? Nós não temos aí a necessidade de especificar quem foi que respondeu esse questionário. O sigilo é garantido nesse tipo de levantamento. E temos também uma outra observação, que nesse tipo de metodologia é muito utilizada para medir opinião e capacidade de interagir com determinado conhecimento. Pode ainda abordar comportamentos em geral do público-alvo. Então, o levantamento ele tem essas características. As fases de pesquisa por levantamento. A especificação dos objetivos, é a operacionalização dos conceitos e variáveis, a elaboração do instrumento de coleta de dados, qual vai ser aplicado, o pré-teste desse instrumento. Então, após elaborar esse instrumento, se faz um pré-teste para verificar se ele precisa de um ajuste, se está sendo bem compreendido aquilo que se quer pesquisar, para que ele de fato possa ser aplicado. A seleção da população-alvo e da amostra, né? Então, selecionar é uma parte do levantamento para que você saiba qual é a população que de fato você está pesquisando. A coleta e a verificação dos dados, a análise e interpretação dos dados e, por fim, a apresentação dos resultados. São fases desse levantamento. E aí, os objetivos específicos do levantamento, eles devem descrever, nos termos mais claros possíveis, aquilo que se deseja obter, qual é o resultado que se deseja pesquisar. Além disso, deve caracterizar muito bem o perfil de quem vai responder e qual é o contexto do evento de interesse. Como, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre o nível de estresse de estudantes, inclusive é o exemplo que traz no texto. Você precisa especificar se você vai pesquisar esse nível de estresse em estudantes de ensino médio, de graduação, de pós-graduação. Você precisa especificar o tipo e o contexto da tua pesquisa para que os seus dados possam ser avaliados de acordo com a capacidade de resposta daquele grupo. Então, existem também 3 tipos de classificação de levantamento. Tem o levantamento explanatório, que ele possui o objetivo de testar uma teoria e as relações causais. Existe a exploratória, que o objetivo é identificar os conceitos iniciais sobre um tema, e a descritiva, que visa identificar quais os eventos, situações, atitudes ou opiniões estão presentes em uma população. A pesquisa descritiva é a que mais se utiliza do levantamento. E o objetivo dessa pesquisa descritiva no levantamento é explorar a parte analisada para que possa se avaliar o todo. E aí isso exige uma amostragem relevante e que seja bem classificada, para que de fato represente o todo esse resultado que for encontrado. E ainda a classificação de acordo com o ponto no tempo. Existe o longitudinal, que ele é feito ao longo do tempo, em pontos marcados, contínuo ou em pontos determinados marcados. E existe o corte transversal, que é a pesquisa que é feita em um único momento, em uma única vez. E aí, para fechar essa parte de classificação introdutória, a gente frisa também a necessidade do planejamento deste levantamento,
Porque assim como você planeja o seu título, o seu tema, os seus objetivos, o seu público-alvo, a parte do levantamento também necessita de um planejamento para que o seu resultado não venha a ser alterado ou não tenha aquilo que você realmente quer passar ou aquilo que é verdadeiro no seu levantamento de dados. Após conhecermos as características, as fases e a classificação do levantamento, vem a seguinte indagação: como pode ser feita a coleta de dados no levantamento? O levantamento utiliza de instrumentos de pesquisa para obter as características e opiniões de determinado grupo para ser relevante em sua pesquisa. Dentro desses instrumentos temos o questionário. O questionário ele utiliza de estratégias de aplicação a seguinte forma: pode ser pessoal, por telefone, e quando for aplicado por telefone, não devemos confundir com entrevista, pois há uma diferença muito grande entre um questionário estruturado para a aplicação de uma investigação para uma entrevista. Ele pode ser aplicado também por meio de um questionário auto-aplicado, do qual nós podemos enviar por e-mail ou pelo correio ou por qualquer outro meio digital. Ele tem por objetivo levantar as características do grupo estudado, tudo que é relevante para embasar a sua pesquisa. Ele pode ser elaborado pelo próprio pesquisador e também o pesquisador pode utilizar questionários previamente elaborados e validados, ou ainda testes psicológicos, dependendo das características e fenômenos de investigação de sua pesquisa. Quando nós utilizamos questionários já prontos por outros pesquisadores, nós devemos pedir autorização. Além disso, o pesquisador ele precisa estar preparado para alguns desafios na aplicação desses questionários. Ele pode escolher um grupo de indivíduos e fazer a aplicação e nesse grupo ele ter poucas respostas desses questionários. Para isso, ele tem que traçar novos planos para poder conseguir um maior número de respostas que possam embasar a sua pesquisa. Nesse sentido, a coleta de dados ela é muito trabalhosa e exige planejamento e muita persistência. É necessário que esse pesquisador, como dito anteriormente, trace planos alternativos para contornar as baixas taxas de respostas. O pesquisador ele precisa descrever, ter tudo em mente de acordo com o que ele aplicou, porque ele vai precisar descrever esse questionário de acordo com a forma que ele utilizou para aplicá-la. Quando ele faz essa escolha de determinado grupo para compor a sua investigação, ele está escolhendo dentro de um todo uma pequena parte de indivíduos. Quando ele faz essa escolha, ele está fazendo uma amostra. Essa amostra ela vai representar um todo. Quando nós empiricamente pensamos em fazer uma investigação, normalmente queremos conhecer um todo. E conhecer um todo de um universo imenso como o nosso é inviável para a pesquisa, porque você nunca vai conseguir concluí-la. Então, dentro desse todo, ele vai ter que escolher uma pequena parte. E como eu já disse anteriormente, essa pequena parte ela é considerada como uma amostra. Então, isso é que nós chamamos de amostra dentro do levantamento. Nos estudos descritivos, eles escolhem, eles delimitam, né, essa amostra para que ela seja a representação fiel de um todo, para poder ele alcançar aquilo que ele deseja na pesquisa. Como, por exemplo, há pesquisas em que visam testar hipóteses de associações entre variáveis.
Quando faz-se pesquisa como essa, precisa-se de amostra para a qual levanta-se informações sobre uma ou mais variáveis, para poder fazer o maior número de associações. Quanto maior o número de variáveis, maior o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é determinado pelo número de indivíduos. Então, eu não posso escolher um, dois, três, quando eu faço essa escolha de poucos indivíduos para a minha investigação, para sanar a minha questão problema do meu projeto de pesquisa, ela não será suficiente para representar um todo dentro de um universo tão grande quanto o nosso. A escolha correta do tamanho da amostra é fundamental para a pesquisa. É um dos maiores problemas de quem investiga algo, pois você tem um número bem grande de indivíduos e você precisa fazer o máximo possível de delimitar isso dentro da sua pesquisa. Então, determinar o tamanho dessa amostra é fundamental em todos os campos dentro da nossa investigação. Uma das coisas que nós podemos fazer é recorrer a uma delimitação ou recorte, ou seja, eu tenho que pensar nas várias possibilidades que eu posso ter dentro dessa minha estrutura de pesquisa. Eu tenho que pensar que eu tenho, quando eu trabalho com indivíduos, eu tenho que pensar que eu tenho o gênero, eu tenho a cor, eu tenho a idade, eu tenho outras particularidades que podem representar dentro da minha pesquisa, dentro da minha questão problema. Então, determinar o tamanho da amostra é fundamental para a pesquisa. Então, quanto mais a gente delimita, mais reduz a amostra e mais restritas serão as nossas possibilidades de extrapolação das conclusões do estudo. Quando nós não conseguimos estruturar adequadamente essa nossa amostra, nós poderemos escolher esses nossos indivíduos aleatoriamente, para que a gente consiga responder a nossa questão problema. Então, a amostragem se baseia em algumas regras e os procedimentos para determinação devem ser justificados. Então, toda amostra que nós fazemos a escolha, que nós aplicamos os questionários, que nós fazemos a investigação, esses procedimentos deverão ser justificados dentro da nossa pesquisa, pois uma amostra que não representa a população invalida a pesquisa. Nesse sentido, o nosso processo de amostragem, ele se embasa da seguinte maneira: identificação da população-alvo, nós identificamos quem é a nossa população que nós queremos pesquisar. Essa é a primeira etapa desse nosso processo de amostragem. Determinar a estrutura da amostra, que estrutura será essa? Se nós faremos aleatoriamente, se nós escolheremos um determinado grupo e faremos nele a nossa investigação. Reconciliação da população, porque nós temos que perceber que quando nós fazemos essa escolha, as características desses indivíduos, eles precisam ser iguais, né? Precisam ter as mesmas características. Solução de problema quanto às diferenças nas estruturas de amostragem. Então, se acontecer algum problema nessa estrutura de amostragem, a gente tem que saber resolvê-los. Seleção dos procedimentos de amostragem, determinação do tamanho relevante da amostra, que tamanho será essa minha amostra para ela poder embasar, para ela ter significação, para ela ter validade dentro da nossa amostra, e obtenção de informações sobre os respondentes. Então, eu tenho que obter as informações necessárias que constarão dentro
de toda a escrita da minha pesquisa. Então, dessa forma, eu consigo visualizar com maior nitidez aquilo que eu quero apresentar, aquilo que eu quero concluir dentro do que eu estou investigando. Qual o tamanho da amostra que eu preciso? Bom, para determinar o tamanho necessário da amostra, é preciso conhecer dados básicos sobre a população-alvo que se deseja investigar e o erro máximo que você está disposto a tolerar. Assim, você poderá obter uma estimativa do tamanho da amostra necessária para a sua pesquisa. A definição de população-alvo deve considerar os objetivos da pesquisa e conter informações sobre elementos de amostragem, unidades de amostra e área de cobertura. Já para medir o erro, é necessário fixar o erro máximo que estamos dispostos a aceitar em uma pesquisa, e para isso é comum analisarmos dois parâmetros, a margem de erro e o nível de confiança. A margem de erro é um intervalo no qual esperamos encontrar o dado que desejamos medir no universo da pesquisa, e o nível de confiança expressa a certeza de que o dado que buscamos está dentro da margem de erro. Quais cuidados devo ter com a pesquisa de levantamento? Bom, primeiro, com a sobreabrangência da amostra, que é quando alguns grupos de população são deixados fora do processo da escolha da amostra. Por exemplo, quando ocorre aquela escolha de amostra não aleatória, que acaba sendo tendenciosa. Outro cuidado é a não resposta, que é quando não se há meios de obter a observação de características de interesse, quando o indivíduo escolhido para integrar a amostra não pode ser contatado ou se recusa a cooperar. Um exemplo de não resposta é a utilização de instrumentos de mensuração defeituosa. Por exemplo, enviar e-mails para contas sem retorno, contatos repetidos, e quando o questionado não responde, não retorna o e-mail. Outro cuidado que devemos ter é as questões mal formuladas. Questões confusas ou dirigidas podem introduzir viés, tendências aos resultados. Até mesmo pequenas modificações na construção de frases podem afetar o resultado da pesquisa. Então, um exemplo disso são aquelas questões formuladas de modo tendencioso, quando você está querendo extrair uma certa resposta da pessoa. Outro cuidado que devemos tomar é com erro amostral. A diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado populacional. Esses erros resultam de flutuações amostrais aleatórias. Esses erros amostrais ocorrem única e exclusivamente em função do número de elementos da amostra e do processo de seleção desses elementos. Isso ocorre quando não se há resposta em números suficientes ou por apenas uma parte da amostra. O último cuidado que a gente tem que ter quando fazemos a pesquisa de levantamento é com os erros não amostrais, que são os cometidos durante o processo de pesquisa, que não são oriundos do tamanho e do processo de seleção da amostra. Eles não são mensuráveis e tendem a crescer com o aumento da amostra. Um exemplo disso é a definição errada do problema de pesquisa. Outro são os entrevistadores com nível inadequado para a pesquisa, a definição errada da população da pesquisa.